Podcast da Minuano, estamos de volta, quarta-feira, 11 horas da manhã, estamos ao vivo pelo rádio e estamos ao vivo também pelo nosso Facebook, as nossas redes sociais também, a partir de agora, estão reproduzindo o podcast, você pode nos acompanhar com imagens lá, porque hoje a gente está recebendo aqui, eu diria a família Finger, né? Só não veio o vô, porque hoje não tinha compromisso, não veio, mas está aí o Edson, né? Nosso querido amigo, e tá o seu filho, o Júnior, né? Isso. Júnior. O nome é Edson Júnior. Edson Finger Júnior. Estão chegando aí para conversar com a gente nessa manhã. Nós vamos descontraídamente falar um pouco desse grande sucesso que é Móveis Finger e outros empreendimentos que essa família tem. Vamos falar um pouco de como nasceu essa história. Edson, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Gisele, bom dia, Mitman, bom dia, Alexandra, né? É uma alegria grande poder participar do podcast da Minuano, né? Um programa aí que tem feito um sucesso, não só na nossa cidade, mas na região e também no estado, né? Tenho ouvido muitas pessoas de lugares distantes, né, elogiando esse belo programa e aproveito até para parabenizar você, Gisele, pela iniciativa, né? Nossa, tudo aqui do Jonathan, da Alexandra. Isso, estou no time da Minuano. Que a gente vinha pensando nisso, sim, né? Mas tenho visto também, né, assisti um pouco do Sutili, assisti um pouco aí do Beto Baldi também, do filho do Dado, né? Foi um programa lindo. Programa bonito, né? E que mostra para a comunidade, não só de Sarandi, mas de toda a região, estado, enfim, de todo o alcance, né? Algumas histórias, né, que é bom que as pessoas tenham conhecimento, né? E essa acho que é uma forma, né, das pessoas ficarem sabendo, né, dessas belas histórias aí que não só Sarandi, mas toda a região aí tem. Agora, se vocês soubessem qual foi o podcast que mais teve audiência, vocês viram, foi o podcast com o Favretão do Campo dos Amigos. Olha só, que bacana a história do Favretão, né? É uma piada, tem jeito, né? O homem é fera mesmo. Júnior, seja bem-vindo. Obrigado pelo convite aí, Gisele e Alexandra também. E realmente a gente fica muito feliz. A responsabilidade é grande, né? Porque eu acompanhei todos os podcasts que vocês já fizeram até o momento. Acho que esse é o 7º, né? Olha só, tá vendo? Acompanhei todos, viu? Nem eu sabia disso, Esse é o 7º, E realmente a responsabilidade é grande, pai, que a gente vai ter hoje, porque o pessoal vem. É bem descontraído, gostei bastante do formato que vocês estão fazendo, porque realmente atrai o público, né? O público, ele não é apenas aquele conteúdo didático, né? E sim, ele é bem o dia a dia de como funciona a empresa, de como funciona tudo, né? Bem descontraído mesmo, né? Que é bacana, né? Porque a gente fica sabendo muitas das histórias dos bastidores, né? Exato. Aí eu fiquei sabendo, né, que o Sutili, viu? Eu não sabia que ele tinha tanta dificuldade para aprender a jogar bola, né? E que era tanto humor que daí ele chutava a bola para cima e esperava ela voltar, né? Aquilo quando eu ouvi, eu disse, vai ter que falar maior pro Sutili aí, que aquilo autodidata aí, né? Agora caminhava 7 km, né, para ir numa escolinha de futebol, né? E olha aonde o Sutili chegou, né? Então, olha que o mérito, o esforço, né? Que muitas vezes ninguém conta, né? Aqui na Minuano, vocês estão mostrando isso. O Beto Baldi que contou pra gente que fazia de Rondinha a Sarandi correndo e voltava correndo, cara, olha só, todo dia, brincadeira, né? Mas o Sandro teve, a parte que eu mais gostei do Sandro segunda-feira foi quando nós falamos da culinária chinesa, né? Que aí ele contou pra gente como é que funciona o troço lá. Já foram para a China? Já foi para a China? Eu fui 5 vezes para a China, Gisele, e o Júnior acabou de voltar agora sábado passado. Voltei sábado, né? Sim. Porque a semana passada, a semana inteira lá. E até, olha como é interessante, né? A gente, por exemplo, assim, às vezes está aqui em Sarandi e a gente às vezes não tem dimensão do mundo, né? Aí estava o Júnior indo no sábado anterior, né? Que foi uma viagem até um pouco rápida, ele ficou 5 dias lá, né? E aí me liga ele de São Paulo, pai, assim, tu não adivinha com quem eu tô aqui, né? Eu disse assim, mas como é que eu vou saber, né? Ele diz assim, olhei aqui o cartão de embarque aqui, vamos sentar junto na mesma fileira, né? Poxa. Digo, mas quem, né? Diz, tá te mandando um abraço. Tá, mas me diz quem que é, né? Heber Luiz, né? Tá indo pra China também, né? O Heber jogou lá. Isso, jogou muitos anos lá, né? Tava indo pra lá para receber um prêmio, né? E aí do voo de São Paulo até Doha, no Catar, né?
compartilharam da mesma fileira. É muito engraçado, né? Isso, né? Porque primeiro que eu encontrei ele no aeroporto, aí a gente se cumprimentou, conversou um pouco, né? Aí depois, na hora do embarque, ele me disse: não, Júnior, eu não acredito que tu tá no mesmo voo que eu, né? Até Doha, né? Porque eu fui até Guangzhou e ele ia até Xangai. Aí eu disse: cara, tô no mesmo e vou sentar nessa fileira aqui. Ele disse: cara, tu vai sentar do meu lado. Imagina a coincidência, né? Cara, mas muito legal. Né? São realmente uma coincidência muito bacana. 2 sarandenses que foram para a China e no mesmo dia, no mesmo voo. Se vocês tivessem comprado a passagem ao mesmo tempo, tal, até dava para se entender. Sim, exato. Só foram se encontrar no aeroporto. Exatamente. Olha só. Bem legal. Bom, eu gostei muito dessa parte da culinária lá, porque o Sandro, ele depois nos bastidores, ele falava: nossa, rapaz, não foi fácil, né? Imagina, um ano e meio morando lá, distante da família. Ó, eu tiro o chapéu, tá, Quinzelli? Porque a culinária lá não é moleza não, tá? Quem me acompanhou nas redes sociais ali viu realmente o que eu postava lá, não... Tem coisas boas? Sim, tem, né? Mas o chinês, assim como nós também, a gente sempre quer agradar, né? A gente sempre quer disponibilizar para as pessoas a culinária local, certo? Sim. E o local muitas vezes não é o de agrado da pessoa que está indo, só que lá é muito diferente. É assim, uma realidade totalmente diferente, tá? Eu brinco que o galo é a mesa que gira lá, né? Aí sempre tinha um galo sendo servido com cabeça e tudo, tá? E o galo sempre parava na minha frente. Eu tinha que comer vendo o galo, né? Poxa vida. Mas é engraçado. Provou insetos? O que tinha a gente provou. Tudo eu provei, né? Mas o estômago aí um cara tenso, corajoso, tá? Aí. Acho que hoje tá começando a voltar ao normal. Claro que tu tá falando da culinária chinesa, né? Exato. Mas eu tava olhando aqui, tu visitou 15 países, contando com o Brasil, até pelo fato de que tu conhece o Brasil inteiro, né? Sim. Nesses 15 países também deve ter muita culinária diferente, muita coisa, como é que eu posso dizer, coisa exótica, né? Tem bastante coisa diferente em todos, mas eu te confesso que a China, sim, é o maior, mais diferente de todos, sabe? Os demais, assim, eu não tive problema nenhum quanto à culinária. E a China é complexa. A forma do preparo do alimento deles é diferente da nossa, né? E o nosso, assim, o sistema digestivo, o organismo, ele não está muito preparado a isso, né? É a mesma coisa que a comida mexicana, o pessoal Isso, muito forte, pimenta. Eles utilizam muita pimenta, pouco sal, né? Nós temos, assim, a nossa comida bastante frita e assada, a deles é muito fervida, né? Muito, né? Cozida, sem sabor. Assada, né? Quem inventou o churrasco foi o gaúcho. Foi o gaúcho. Foi o gaúcho. E olha que é bom, né, rapaz? É muito bom, Gisele, pelo mundo. Gisele, há uns 13 anos atrás, tá, eu recebi aqui um fornecedor de equipamentos da Áustria, né? Um senhor que tinha vindo pela primeira vez aqui para o Brasil. Ele chegou em Porto Alegre e nós íamos almoçar na churrascaria Papagaio, tá? Sim. E até hoje eu guardo essa lembrança, né? Porque chegou o garçom com o espeto, né? Com o espeto corrido, e o senhor ficava olhando para o espeto, né? Porque ele serviu para ele primeiro, né? E ele me falou em alemão, né? Ele só falava alemão e inglês, né? E disse: o que eu faço? O que ele está... Não, assim, você pode cortar um pedaço de carne. Mas como assim cortar? Mas qual é o pedaço que posso cortar, né? Não, pode escolher. Eu posso escolher o que eu quero? Sim, pode colocar aqui o teu garfo aqui que tu vai... mas isso não é possível, né? Eu nunca tinha visto churrasco, né? E para nós é uma coisa tão comum do nosso dia a dia, né? Que a gente não se dá conta. Tem gente que come churrasco todo dia. Isso, exato, né? Mas a forma de servir no espeto, né? Então, uma coisa do gaúcho, uma cultura do gaúcho, né? Que, como diz assim, expandiu o mundo afora, mas tem muitas pessoas que não conhecem, né? Sim. E aí eles ficam até meio sem saber, né? Que quando chega o espeto, você põe o garfo, enfim, ou indica o local que você quer, né? Como essa situação é curiosa às vezes. É que o Brasil é um país tão rico, né? Tem tanto alimento, tem tanto gado, tem tanta produção agrícola, o agronegócio é tão forte, né? Que sem apoio nenhum se sustenta esse país. Agora imagina se tivesse um apoio bacana aí, como até as próprias culturas, né? A diferença cultural no Brasil é muito grande, né? País que poderia ser, sendo a maior potência mundial pela riqueza que tem da natureza, que
que a própria natureza nos oferece. Isso, também, isso. E pelas pessoas também, pelas pessoas também, né? O brasileiro também é uma pessoa diferenciada, viu? E tem muito calor humano, uma pessoa assim que... A gente percebe isso, viu, Gisele? Porque como a gente exporta para 8 países, né? A gente vê a qualidade da mão de obra, né? E o brasileiro lá fora, ele é visto assim com muita qualidade, tá? Às vezes aqui dentro eu percebo algumas pessoas, né? De certa forma, eles dizem, não, que tem que qualificar melhor isso e aquilo, né? Sim, sempre tem que qualificar, tem que evoluir, né? Mas o brasileiro, no exterior, ele é visto assim com uma mão de obra qualificada, né? Estados Unidos, principalmente na parte da construção civil, sim, eles têm muito segmentado, né? Então, o mexicano faz como é que diz assim, parte um pouquinho mais bruta da obra, né? E a parte de acabamento, né? Colocação de rodapés, a pintura final, fora, janela, é muito brasileiro. O brasileiro ele tem mais aptidão, né? Para dar um acabamento bom, né? Então ela é muito bem vista lá fora. Né? Bom, vamos fazer o seguinte, vamos entrar na história de Móveis Finger, para lembrar, porque Móveis Finger, para quem não sabe, quem está nos acompanhando aí, na verdade nasceu lá na Nova Boa Vista. Isso. Né? Com o seu Pedro. Isso. Ali foi o passo inicial. Sim. E você, Edson, você trabalhou com o seu Pedro lá na montagem de móveis, essa parte toda ou não? Sim. Bom, meu pai, na verdade, que é o fundador da empresa, né, ele trabalhou 22 anos como funcionário de uma outra indústria de móveis na Boa Vista, né? Então, a pessoa foi, como diz assim, o mestre, na verdade, ensinar meu pai o ofício de marcenaria, né, que foi o início da empresa, né, e em 1978 o pai fundou o que é a Finger hoje, né. Certo. No início, então, uma atividade assim, bastante difícil, começou no porão da casa, né. Eu naquela oportunidade tinha 7 anos e assim para mim foi uma vivência muito interessante, muitas coisas até hoje marcam, né, a minha vida, porque muito criança embora, mas meu pai sempre era funcionário, né, eu via ele da janela da casa que a gente tinha, via ele voltando do trabalho de bicicleta, né. Sim. E quando ele colocou a empresa, né, foi um marco muito grande, né, então me lembro hoje até o primeiro emprego que ele gerou, né? Eu me lembro as palavras que ele disse, as primeiras palavras para o funcionário, né? O funcionário o nome dele era Hilton Miguel Theobald, né? Também um descendente germânico, né? Então falava alemão, né? E quando ele chegou para trabalhar no primeiro dia de trabalho, né? Atenção que agora nós vamos ouvir Isso aí. Alemoês, né? Não é alemoês. Ele diz assim, que me das me da masria, né? Aí, tá me alcance aquela trena, né? Foi a primeira ordem, isso eu nunca esqueci, porque eu mesmo criança, muito pequena, tá? Aquilo, por exemplo, assim, como naquela época não tinha televisão, a televisão era algo assim muito raro, né? De noite tinha o momento do chimarrão, o pai e a mãe, né? E a minha mãe é muito parceira do meu pai também, né? Muito empreendedora, ajudou muito, entregava móveis e tudo, né? Então eu, criança, ouvia muito eles conversando, né? E isso era um sonho deles, assim, gerar o primeiro emprego, né? Era um, sabe, algo assim, desejo muito forte, já contratou um germânico, né? Para poder falar em alemão. Isso, provavelmente ali o alemães, a conversa era todo dia, né? Só alemão, né? A minha mãe e meu pai, inclusive hoje, entre eles só falam em alemão, né? Sério? Entre eles, sim. Quando eu chego, eu continuo falando em alemão. Quando chega a minha irmã do meio, eles começam a misturar. E quando chega a mais nova, daí vai para o português, daí. Evolução. A lógica é mais ou menos essa, né? Mas, então assim, eu me lembro muito bem desse início, né? Depois minha mãe também ajudou muito, nós tínhamos uma belina verde. E aí meu pai era o que tinha, né, para entregar os móveis naquela época, né? E aí ele fez um porta-mala, uma estrutura de ferro que é por cima, né? E ali a gente colocava os móveis, amarrava bem, né? E aí isso ia entregar, né? E às vezes quando ele tinha muito trabalho, que meu pai não podia ir, minha mãe ia dirigindo a belina, né? E eu acompanhava ela. Aí sempre tinha alguém em casa para ajudar, para descarregar, né? Enfim. Mas uma assim, coisa bem familiar mesmo. Bem familiar. E essa constituição com a participação familiar, ela continua, Júnior, através agora de
vocês, né? Filhos do Edson, enfim. Mas ela continua aí. Mas o seu Pedro não largou o osso ainda. Não. Hoje mesmo meu pai continua sempre na fábrica, né? Ele tem a máquina dele, que é uma máquina já mais antiga, que só ele pode mexer, né? Nem o funcionário por questões do Ministério Público do Trabalho, né? É só ele, tem uma chave, né? Ninguém consegue ligar a máquina dele, é só ele, né? Então ele carrega isso junto com ele. E ele produz lá dentro, assim, móveis e vende para os funcionários, né? Algumas coisas mais... Ele continua em atividade. Continua em atividade. Quantos anos ele está hoje? Está com 79, faz 80 agora, início de 2025, né? Mas essa parte de ocupação das pessoas nessa faixa etária, ela é importante, né? Exatamente. Porque ela te mantendo em atividade é bom para a saúde, é bom para tudo. Né? A gente se sente assim, sente que ele se sente realizado fazendo isso, né? Sim. E até ontem à tarde eu estava passando dentro da fábrica, né? Tinha uma pessoa me acompanhando, e aí cruzou o seu Pedro na frente correndo, né? Essa pessoa que estava comigo tem uns 60 anos, né? Ele disse: ô Edson, eu não consigo correr com o seu Pedro ainda, né? Mas assim, né? Ele, então tem um hábito assim saudável, ele se cuida bastante, né? Então, mas eu vejo assim que o sentido de viver dele é o trabalho, tá? Isso até hoje ele mantém. Quando nasceu, já nasceu como Móveis Finger ou esse nome surgiu posteriormente? Na verdade, assim, ó, a empresa que ele fundou na época, a razão social era Pedro Lauri Finger, que é o nome dele, né? Sim. E aí ele começou fazendo móveis aqui para Sarandi, para o interior, assim, né? E aí o pessoal sempre falava assim: não, eu sou o Finger, eu sou o Finger. Sim, com certeza. É livre, né? O seu Finger, né? Ah, nós vamos lá no seu Finger. Não, comprei o móvel do seu Finger, né? E acabou pegando tão forte o nome, né? Que daí surgiu o Móveis Finger, né? Mas assim, desde ao natural, tá? Não foi nada criado, não foi nada desenvolvido. Ninguém em momento nenhum disse: ah, agora nós vamos colocar o nome Finger, né? Não, isso nasceu e foi assim, como diz assim, se apropriando disso e hoje é Finger da história, né? Nasceu dessa Eu vivo falando pro Júnior aqui, pra gurizada que trabalha com a gente, que não tinha que ser Rádio Minuano, tinha que ser Rádio Guizelli, né? Olha só. Mas é legal, né, pai? Que lá atrás era Cozinhas Finger, né? Sim. Até 2005, 2006, 2004, 2005 era Cozinhas Finger. Isso. Depois foi para Projetados Finger, né? E depois daí foi Finger Móveis Planejados, isso. Que é o atual slogan, no caso, né? Mas a espinha dorsal continua a mesma. A espinha Finger, exatamente. Inclusive, quem vê a nossa logomarca já consegue ver bem aquela união entre o N e o G, que isso aí perdura pela história, assim, por muitos e muitos anos, né? Já vem no reconhecimento da própria marca, né? Esse espaço ele procura abrir situações assim que o pessoal não conheça. Hoje, Finger Móveis Planejados pertence à sua família, quer dizer, ao Edson Sim. Finger, Júnior e tal, ou tem mais alguém da família que faça parte da constituição da empresa? A sociedade da empresa é meu pai, eu e a minha irmã mais nova, né, que somos os sócios da empresa, né? Sim. A minha irmã do meio, ela, por opção, né, ela buscou a psicopedagogia, né, sempre gostou mais da área da educação, né? Sim. Então ela nunca se envolveu na parte da empresa, né? E então a sociedade somos nós, né? Hoje trabalhando na empresa, então meu pai, eu e minha irmã como sócios, né? Mas também daí eu já tenho hoje o Júnior, que é meu filho mais velho, a Ellen Thaís, que é minha segunda filha, porque eu sou pai de 4, né? Depois tem os gêmeos, Sim. né? Que são crianças ainda, né? Sim. Mas daí ocupam cargos assim em funções, na verdade, né? Mas a sociedade é de nós três, né? Os pequenos já acompanham vocês lá? Sim, de vez em quando acompanho, viu, né? E sempre são muito curiosos, né? Querem saber uma coisa aqui, uma coisa lá, né? E claro, a gente espera que no futuro, né, tenha um gosto aí pela, Exatamente, é muito legal, né? Porque hoje a gente percebe de uma forma geral que é difícil, né? Normalmente os filhos não querem seguir a profissão dos pais. Essa sucessão, né, familiar não é fácil, né? De adequar, porque já tem uma evolução da empresa, são pensamentos diferentes, gerações diferentes, e aí você adequar tudo isso para continuar no mesmo ritmo, né? Não é fácil. Eu brinco, a gente faz diversos programas dentro
da empresa. Inclusive a gente teve agora o Dia das Crianças, onde todos os funcionários puderam levar seus filhos para conhecer os processos. Teve uma interação muito legal, assim, muito descontraída, que foi feito pelo departamento do RH lá da empresa, que foi um momento assim único que ficou marcado para a história também. E eu nunca vou esquecer assim que eu fiz a apresentação da fábrica para todos os filhos, mostrando. Era muito legal assim, as crianças falando: meu pai trabalha aqui, meu pai trabalha aqui, meu pai faz isso, meu pai faz aquilo. E quando eu cheguei no administrativo, eu fiz uma pergunta, que inclusive tem um vídeo nas redes sociais ali rodando, pedindo o que cada criança almejava para o seu futuro, né? Sim. Não apenas a parte da nossa família, e sim os filhos dos nossos colaboradores, porque a gente tem que incentivar eles cada vez mais a olhar para o trabalho do pai como aquilo, algo bom, aquilo, algo que eu posso crescer, que eu posso me desenvolver também. E daí eu fui perguntando para cada um, e todos, unânime, querem trabalhar na Finger. E quando eu perguntei pro meu irmão, e a minha irmã tava junto, os pequenininhos, aí o meu pequeno, 9 anos, né, pai? Mas daí o meu irmão, ele me olhou assim: eu quero trabalhar na Finger, mas eu quero trabalhar na mesa do papai. Olha só. Eu disse: ó, o desafio é grande pra chegar onde ele chegou, tu vai ter muito esforço aí, tá? Mas não pode chegar. Mas isso aí pensando pelos filhos dos colaboradores, né? Isso se dá pelo fato de que é um bom ambiente de trabalho, né? O pai da família sai de casa, né, feliz, né? Porque vai ter que o trabalho aonde vai gerar o recurso para ele manter a família, e vem para casa também feliz, né? Porque passou o dia todo de trabalho, mas cara, eu tô feliz no meu trabalho, né? Me sinto bem lá, sou bem tratado, então chega, reflete isso na família, e obviamente a criança também quer, né? Se sente inspirada. E é muito legal isso, né, pai? Que são famílias completas que trabalham na fábrica, tá? Pai, mãe, filho, nora, genro, enfim, toda a família trabalhando em processos diferentes. Sim. Então isso para nós é muito gratificante, porque você colocar essas pessoas e engajar essas pessoas está cada vez mais difícil dentro do âmbito empresarial. Então você precisa mostrar o que funciona aquela função, qual é a importância de limpar uma peça, ou qual a importância de colocar a peça adequadamente numa pilha, enfim, todos os processos. E tudo é realmente muito importante dentro da empresa. Eu vejo meu pai todas as manhãs, assim, a primeira coisa que ele faz, ele cumprimenta desde a pessoa que vai varrer, que vai recolher o lixo, a gente dá licença, a gente cumprimenta, a gente é muito cordial com todos. Sim. E isso é muito importante dentro da empresa para não criar aquelas restrições, né? Sim. Poxa, ele é o diretor. Tá, mas ele tá junto, ele pega junto, ele tá engajado no processo, né? Bom, essa iniciativa das crianças, por exemplo, tem também um aspecto educacional, né? De formação do ser humano, porque, poxa, tá vendo? Meu pai e minha mãe trabalham aqui, daqui que vem o meu brinquedo, daqui que vem a minha comida, daqui que vem... Então isso aí é uma iniciativa maravilhosa da empresa, com certeza. Gisele, falando em transparência, né, e amizades, Marcos Valduga nos mandou um recado aqui. Opa! Bom dia, parabéns ao Edson, grande empreendedor, grande pessoa. Estão aonde estão pela humildade. Toda a família merece. Vocês estão de parabéns. Obrigado, Marcão. Mas Edson e Júnior, depois veio toda aquela trajetória, e aí isso eu vou voltar a te perguntar. Você chegou a trabalhar nas máquinas dentro da empresa? Teve esse aprendizado também, que é importante. Trabalhei. E o Júnior, ele chegou a trabalhar? Sim, também. Se criou lá no chão da fábrica? Eu acho que é a base, viu, Gisele, para você liderar, seja um setor, seja algumas pessoas, né? Porque você já tenha passado pela experiência, né? De ter exercido as funções que você está liderando, tá? Isso aí acho que é base, né? E eu, na verdade, sim, operei máquina, fiz manutenção de máquina, né? Produzi móveis, eu tenho carteira C com orgulho até hoje, dirigi caminhão, fazia muita entrega em Porto Alegre, né? Na região metropolitana, né? Lembro hoje muito bem o que era fazer entrega na Restinga, na Lomba do Sabão, são regiões assim bem Porto Alegre, mas são lugares assim mais, como é que diz assim, não são aquela área mais turística, né? Sim. E então subi muito prédio, levando móveis, às vezes 10 andares, 11 andares, 12 andares, né? Hoje às vezes o pessoal, quando está conversando comigo, diz assim: não, mas por que Edson, você insiste tanto que isso tem que ser feito dessa forma? Eu digo: insisto tanto porque eu sei o que é o trabalho, você subir numas escadas quando um produto não cabe no elevador, né? Às vezes o pessoal diz: não, mas eu quero uma peça grande, inteira, né? Eu digo: olha, pensa bem, isso assim, né? Mas por que tu acha que não? Eu digo: eu sei o que é levar móveis
10, 12, 15 andares na escada, né? Então todo esforço tem que se fazer para que você consiga colocar dentro de um elevador que te facilita o trabalho, né? Entende? Então eu acho que isso aí tudo contribui, viu, Gisele, né? É uma experiência que você adquiriu na prática, né? Na prática. E que hoje exercendo a liderança que vocês exercem hoje, após passar por essa prática, tendo o conhecimento, com certeza é muito mais fácil, né? Isso aí. É o que tem que acontecer, o que deveria acontecer, pelo menos, em todas as empresas, né? Exatamente, Gisele. E também é importante falar, né? Por exemplo, o pai comentou que ele trabalhou em vários processos. Eu também trabalhei em diversos processos dentro da fábrica. Não trabalhei tanto quanto o pai trabalhou. Sim, mas sou bem também no operacional, por exemplo, o pai fez muito mais. Mas a gente sabe disso, que a questão das próprias gerações, vamos falar assim, os desafios que o meu avô teve são uns, os desafios que o meu pai teve e minha tia estão tendo são outros, os desafios que eu e minha irmã vamos ter no futuro são outros. Então, o crescimento da empresa leva a você se desafiar cada vez mais em novos processos, em como administrar pessoas. E o mais gratificante da Finger é o que? Estar convivendo com as 3 gerações. Sim. Porque eu escuto do meu avô os desafios que ele teve, eu escuto do meu pai os desafios que ele teve, eu estou tendo desafios também, mas eu estou sabendo lidar com isso ouvindo a história deles. Então isso é muito gratificante, porque a gente vê exatamente a união dessas experiências é que faz a Finger ser o que é hoje, né? Pois é, e falando em Finger ser o que é hoje, vamos lá. Porque a Finger tem a marca Finger, mas também produz outras marcas, não sei se são outras ou outras, mas uma outra marca. Mas a Finger hoje exporta muito também, sim, né? Sim. E essa força de relacionamento lá no exterior, essa vontade de vocês de exportar, nasceu do quê? Qual foi o pensamento que foi uma necessidade de mercado ou foi com outro objetivo? Não, na verdade o início das exportações, lá em 2000, foi mais no acaso, né? Tinha a indústria de móveis Estrada, que era a vizinha nossa, né? E eles tinham um cliente na Argentina, na cidade de Córdoba, chamado Moisés Xavier Vitques, né? E era um cliente tradicional deles, que fazia os seus pedidos, né? Mas ele era muito detalhista, então ele vinha acompanhar até o carregamento, né? E naquele momento essa empresa Estrada não produzia cozinhas, né? E nós produzíamos, né? Então eles nos encaminharam esse cliente e conversamos, ajustamos, né? Pela facilidade dele vir aqui buscar mercadoria e carregar as duas já e levar, né? Acabamos negociando com eles. Então foi um início naquele momento para a Argentina, depois na sequência para o Uruguai, daí a gente já buscou um pouco de mercado, né? Mais à frente aí também fomos procurados por um pessoal do Espírito Santo que na época era vinculado a uma construtora Odebrecht, que estava construindo edifícios na Angola para a ONU, né? Mobiliamos lá, se não me engano, acho que uns 150 apartamentos para funcionários da ONU, né? E aí em 2003 para 2004 começamos um processo de exportação para os Estados Unidos, né? Então nós temos sempre, desde aquele período, né? O mercado de exportação, o mercado internacional, assim como uma coisa, né, dentro da nossa estrutura de vendas, né? Porém, em 2017, o Júnior se formou, né, em engenheiro de produção, né? Fez todos os estágios dentro da produção, né? Limpou banheiro, trabalhou no almoxarifado e no final trabalhava na parte da engenharia da empresa, né? E aí, como ele estava formado, chegou o momento do desafio, né? Daí eu disse assim, Júnior, assim, tudo aquilo que a empresa já tem conquistado, né? É muito mais fácil tu ir tocando, né? Mas para provar que tu tem capacidade, tu tem que ter um desafio além daquilo que existe, né? E aí foi aí que eu, juntamente com a minha irmã, né, entendemos que para a empresa crescer nas exportações era muito importante, né? E aí deixamos o desafio com ele, né? E ele agarrou com unhas e dentes, né? Ele fez um estágio de 6 meses que ele morou nos Estados Unidos, né? Deu uma boa experiência para ele, porque todos os mercados são importantes, mas o tamanho do mercado americano ele é muito grande, né? Então a gente entende que lá tem as melhores oportunidades, né? E a partir daí o Júnior abraçou com as duas mãos, né? Começou a desenvolver as exportações para o Paraguai,
Hoje, 2023, né, Júnior? A Finger foi líder de mercado no Paraguai, né? No Uruguai também, né, Gisele, a gente tem uma presença muito forte, né? Exportamos bastante para o Chile, Peru, Colômbia, México, Estados Unidos, Canadá. Agora está com um desafio. Esse ano já exportamos para Porto Rico também, né, Júnior? Estamos abrindo mais mercados. Inclusive, vale ressaltar, né? Por exemplo, quando eu comecei esse trabalho, a gente não tinha nenhum cliente no Uruguai, Paraguai, Chile, nenhum desses mercados. E o pessoal sempre pergunta, mas como é que tu fez para abrir Finger, né? Batendo em porta. Então foi batendo em porta os desafios. Nunca esqueço de uma maletinha de amostra com as cores dentro, catálogo embaixo do braço, indo, batendo e mostrando os produtos, né? E isso é muito gratificante para a história, ver aonde a gente estamos chegando hoje com o crescimento que eu iniciei lá em 2016 para 2017, né? Então, a gente vê os desafios, a gente vê que tudo que a gente planta, a gente vai colher, né? Tudo que a gente entrega bem feito, entrega com qualidade, faz um trabalho realmente com credibilidade, com honestidade no mercado, a gente vai colher os frutos logo logo, né? E eu lembro da primeira loja que eu fui, que foi inaugurada lá em Assunção, no Paraguai, foi batendo em porta, conversando, e foram 4 idas para lá até concretizar o negócio e começar. Hoje lá nós estamos com mais de 50 edifícios 100% Finger mobiliados, porque igual o mercado americano, você mobilia todos os apartamentos, não é apenas cada consumidor. É a construtora que isso. E no Uruguai, mais de 70, 75 edifícios também 100% mobiliados, inclusive o maior edifício do Uruguai, localizado em Montevidéu, é o edifício Joy, ele é 100% mobiliado Finger. Nós estamos falando de mais de 18, 19 carretas de móveis para esse edifício. Então, que loucura, rapaz. São volumes grandes assim, e são os desafios diários. Eu sempre digo que esse edifício, o maior edifício do Uruguai, ele foi começado a orçar em 2018, finalizou a entrega, finalizou a obra em 2022. Sim. Então ele tem uma trajetória a ser percorrida. Sim. No início era muito afoito, agilizando, querendo tudo para ontem. E o pai sempre dizia, Júnior, calma, pé no chão, vai lá, faz com calma, que tu vai colher esses frutos desse teu trabalho que tu tá fazendo. Então, mas eu fico assim impressionado, e eu tenho certeza que quem está nos acompanhando agora, está acompanhando o podcast, esse pessoal, eles não têm noção disso. Eu não tinha noção nenhuma disso, sinceramente. Eu sei o tamanho de móveis Finger, sei o tamanho, né? Finger móveis planejados agora, né? Mas eu sei o tamanho, sei que é grande agora, sei que é um negócio. Agora você está trazendo uma proporção de negócio extraordinária, espetacular, né? Porque que maravilha para nós que somos de Sarandi aqui, né? Trazendo números do site oficial da Finger, são 9 países, 60 mil metros quadrados de área total, 40 mil metros de área construída, mais de 300 funcionários, mais de 5 mil ambientes produzidos mensalmente e mais de 150 showrooms. O pessoal mais ou menos entendeu o tamanho do Finger. Isso aí. E até, Jonathan, assim, ainda reforçando o que o Júnior falou na parte de exportação, né? Nós recebemos agora, esse ano, né, pela terceira vez, né, o Prêmio Exportação RS, né? Que é um prêmio que são 16 entidades, né, que fazem ele acontecer. Nosso cafezinho aqui é reforçado. Ótimo, obrigado, Alexandre. Obrigado. Liderado então pela ADVB, né, o Cafiegs, a Farsul, né, que ela engloba todos os segmentos exportadores do estado, né? Então agrícola, químico, desde artes, desde a parte de software, né? Então assim, realmente é uma conquista bastante grande, né? E eu digo para o Júnior, né? Digo, Júnior, o desafio ano que vem é conquistar o 4. Não é fácil, tá? Sim. É bastante é um trabalho árduo, né? Porque você tem que demonstrar estratégias práticas e os resultados dela, né? Sim. Não é apenas volume de venda, né? É desde... E a ADVB, que até o pai comentou, que é a Associação dos Dirigentes de Marketing e Vendas do Brasil. Então o pai comentou a exportação RS, mas ele engloba o país como um todo também, tá? Porque você vai crescendo. Então, quando você almeja o 5º prêmio consecutivo, você já começa a ganhar o prêmio ouro, tá? O troféu ouro. Então, que é o desafio nosso, né? O ouro, enfim, crescer cada vez mais. Tem que buscar isso. Não é apenas crescimento
crescimento de vendas, vender mais. Não. Sim. E sim a abertura de novos mercados, crescimento de vendas, estratégias voltadas à internacionalização da marca, porque não é só você vender e utilizar outro nome, não, é você levar a marca aqui do Brasil ser reconhecida no mercado externo. Isso é uma coisa importante, viu, Gisele? Assim, nós temos a marca registrada hoje nos Estados Unidos, né? Sim, Paraguai, Uruguai, né? Eu ia perguntar, inclusive, essa segunda marca que vocês trabalham, vamos falar um pouquinho. A Falck, né? Mas também trabalham com exportação também dessa marca exportamos, também. Né? Não são tantos países, menos, né? Mas é produzida aqui em Sarandi. É produzida toda aqui em Sarandi. A estrutura de fábrica 100% aqui. Hoje são 320 funcionários, Jonathan, né? Todos eles, esses 320 alocados aqui na indústria, né? Todo o restante, por exemplo, assim, contratos de revenda, autorizações de revenda, né? São tudo terceiros, tá? A marca é nossa, a gente faz cedência da marca, né? Mas a propriedade dos pontos de venda não é nossa, né? Sim. Dizem que a gente, quando enxerga o alimento, né? Se for bonitinho, a gente tem vontade de comer. Então, eu passo ali no distrito industrial e observo que vocês têm uma nova estrutura toda sendo construída. Não sei se já finalizou ou não essa estrutura. A parte de produção sim, mas a parte administrativa não. Essa ainda agora vai ser o início de 2025. Isso vai significar novos empregos também? Sim. Vai proporcionar novas vagas de emprego. Sim, vai gerar mais empregos, sim. Isso é uma notícia maravilhosa. Falando em mercado internacional, né, Júnior? Esses 9 países que constam no site de vocês, eles são só países que vocês têm, vamos dizer assim, a venda lá, ou esses países também importam para vocês aqui a matéria-prima, a madeira, enfim, os equipamentos que precisam? Não, isso é só os países aos quais a gente vende, né? Sim. Nós importamos, né, alguns itens de revestimento, né? Importamos da Inglaterra, da Alemanha, da Itália e também da China, né? Então a Finger está envolvida com quase 15 países entre importação e exportação. Entre importação não, dá muito mais, tá? Isso dá até mais do que isso. Com os novos isso dá por aí, mais ou menos isso, né? Mas sempre trabalhando com essa questão do mercado externo. Eu queria viajar um pouquinho para a Alemanha, porque eu sei que o pai, né? O pai viaja muito para a Alemanha, até porque... O pai fala alemão, né? Isso existe uma influência grande em Finger Móveis Planejados da Alemanha? Existe, né? Existe, sim. Existe. Eu já há mais de 20 anos assim, que viajo muito para a Alemanha, né? Tenho muitos vínculos lá, né, com fornecedores de máquinas, de equipamentos, de matérias-primas, né? Conheço muitas pessoas ligadas ao segmento moveleiro da Alemanha, né? Entidades lá também. Nós temos uma consultoria que trabalha com nós, Gisele, há 8 anos, chamada Lignum Consulting, né? É uma empresa alemã e tem uma filial nos Estados Unidos e uma na cidade de São Bento do Sul, aqui no Brasil, né? A pessoa que, uma semana aproximadamente cada 3 meses, né? Por uma semana passa dentro da fábrica, né? É um alemão da Alemanha, né? Alemão, esse mesmo. Tá? Até a fala dele, assim, tu confunde às vezes para entender, tá? Reside aqui no Brasil por cerca de 12 anos. Isso. Oliver Barg. E ele é formado em engenharia de produção moveleira na Alemanha, né? E então, tipo, isso tem assim contribuído muito, né? Sim. Desde a filosofia de produção, né? As técnicas, porque eu até hoje de manhã tinha uma reunião com alguns líderes da produção, né? E eu digo assim, viu, Gisele, hoje, os tempos atuais, né? Você não consegue obter os resultados somente com esforço, somente com boa vontade, somente com raça, né? Você precisa usar técnicas, você precisa usar metodologias, né, atualizadas, né? Eu gosto de fazer um comparativo com o futebol, né? Porque o próprio futebol de 30 anos atrás, 20, 30 anos atrás, era uma forma, né? Hoje, é a forma que o Grêmio joga hoje, de 20 anos a de 30 anos Pode ser, né? Mas assim, hoje, né, Gisele, assim, tu tem a questão do preparo físico muito mais evoluída, né? A questão do treino é a muito do mais. Exato, né? Mas então assim, que a gente precisa usar
dessas metodologias, né, desses sistemas, dessas ferramentas que se diz, né, para você alcançar níveis, né, de excelência, né? Sim. Então nós usamos isso hoje, né? A gente tem isso dentro da nossa empresa, né? Que vem dessa forma. Sabe por que eu fiz essa pergunta? Porque tem lá, eu recordo que nós usamos muito isso nas propagandas, né? De móveis fingers, depois de fingers móveis planejados, que é o design europeu. Uma precisão alemã. Precisão alemã. Lembra? Sim, a gente usou muito isso na propaganda, né? Da Finger. E por isso que eu perguntei, né? Se era dali que vinha a maioria dessa informação para... Isso mesmo, Guinzelli, a gente visita várias feiras durante o ano, tá? A gente vai 4, 5 vezes por ano para a Alemanha, tanto a questão de próprio maquinário, própria inteligência industrial, mas também a parte de produto. E essa parte que o pai comentou de DNA, ela é muito forte, impregnada dentro da empresa, tanto com os colaboradores, como a parte de direção da empresa. Porque você precisa ter um foco de mercado, você precisa ter estratégias no mercado, certo? E isso a Finger traça muito bem desde o seu crescimento até os dias atuais. Desde no desenvolvimento de um produto, a qualidade do produto, se esse produto vai ser entregue com o prazo de entrega que a Finger tem no mercado, que ela é muito reconhecida com relação à agilidade industrial, como são definidos os processos, como se comportam os colaboradores, como é feita a instalação do produto na casa dos consumidores, porque querendo ou não, né? Finger não é apenas um nome qualquer, tá? Finger é o sobrenome de uma família. Sim. Então, por exemplo, eu chego num hotel, por exemplo, é muito gratificante quando eu vou para o Nordeste, eu vou para o Sudeste, que a gente chega, dá o documento para fazer o cadastro e diz: poxa, você é Finger? Eu tenho uma casa, eu tenho uma cozinha Finger, eu tenho um hotel que foi mobiliado pela Finger. Então, o sobrenome da família, ele é reconhecido. Então, o nosso grau, para vocês verem o nosso grau de importância e a nossa responsabilidade com o sobrenome da família, tá? Porque existem mais Finger, sim, não são muitos, talvez não. Na Alemanha, onde é que a gente surgiu, nossa família, no sul da Alemanha, né, pai? Norte da Alemanha, desculpa. Então, quando isso surgiu, existem Finger lá também. E Finger aqui no Brasil. Então, você levar o sobrenome da família, você difundir isso em uma marca, é uma responsabilidade gigante que poucos fazem hoje no mercado. Então, para ver o grau de responsabilidade que a gente tem, né? É verdade. Eu até vi, só reforçando assim essa questão mais da Alemanha, né? Nós temos assim vínculos muito fortes já construídos ao longo de muitos anos, né? Mas um em especial, que é um fornecedor de revestimentos, né, para o nosso segmento, né, que atua a nível mundial, né, vende no mundo todo, né. E eles têm um portfólio de produtos e tem um catálogo de demonstração deles, né. Nesse catálogo de demonstração deles, né, eles apresentam sempre os 5, 6 clientes, né, que eles se referenciam, né? E o único, estratégicos, né? E o único da América do Sul que aparece lá dentro com imagens e feito com os produtos deles é a Finger, né? Então, esse material, por exemplo, assim, circula na Europa toda, na Ásia, enfim, mundo todo. Né? E 5, 6 fornecedores, não passa disso, né? E já tivemos acho que umas 3 ou 4 vezes, né, produto feito aqui, né, circulando dentro como referência, como destaque, né? Isso aí é uma coisa assim. Mas tudo isso construído através da relacionamento. O que representa, né, o mercado nacional para vocês em percentuais e o mercado externo? Nós temos hoje em torno de 15% da nossa produção voltada para a exportação, né? Certo. Toda semana embarca exportação, viu, Gisele? Esses países, esses 8 países, 9 que a gente se refere, são países que nós temos venda recorrente, né? Nós não nominamos ali países que a gente faz uma exportação esporádica, né? Então, Portugal já exportamos, mobiliamos hotéis lá, edifícios lá a gente não considera, por quê? Porque nós não temos uma operação recorrente, né? Então, esses países é onde é que nós temos logística, nós temos embarques semanais de mercadorias, né? É evidente que os 15% hoje, Gisele, não nos deixam no patamar que nós gostaríamos, tá? Nosso objetivo é 25%, então dessa forma a gente consegue ter um equilíbrio, né? Porque a exportação ela é muito incentivada a nível tributário, né? Tributação é 0, né? Então isso aí nos dá uma vantagem tributária, um benefício tributário muito grande, né? Que nós entendemos que o adequado é 25%, né? Então esse é o número que a gente está buscando, né? E é o desafio que o Júnior tem, né? Só que essa questão toda da exportação de vocês iniciou a partir de 2017, né? 2017.
Sim, na verdade vem da história desde o ano 2000, quando o pai iniciou, indo para os Estados Unidos, vendendo para Miami, com outra marca, tinha uma marca lá que era Milan Kitchens, e em 2016 para 2017 iniciou-se a estratégia da internacionalização da marca, levaram o nome Finger para o exterior, né? Mas eu sempre digo que esse trabalho originou-se assim de eu não digo de um carinho, mas um esforço muito grande do pai vislumbrando o mercado externo, indo para os Estados Unidos. Porque o pai lá atrás, em 2000, um desafio dele foi até a própria questão de tirar o visto, tá? Ele demorou 3, 4 vezes, tá? Indo no consulado para conseguir o visto para ir para lá. Então, para vocês verem, hoje eu vejo isso como algo muito benéfico para mim, porque eu na primeira entrevista já consegui. E eu, quando era muito criança, via o pai indo, batalhando por aquilo, com uma pasta, gente, muito grande, tá? Que ele abria assim, era uma pasta... Na época era bonita, mas hoje ela é horrível, né? Mas enfim, mas passado, né? Mantém a tua pasta. Eu lembro lá, ele... guardadinha. Eu lembro ele com essa pasta e ele tirando esse visto e mostrando pra mim... Ele não falava diretamente, mas eu via o quanto trabalho ele tinha que realizar para ter o visto para poder ir para lá. E isso eu dou muita importância. E eu brinco que eu olhava pro passaporte dele, eu via os carimbinhos de todos os países, eu dizia, um dia eu almejava isso. Eu quero chegar no patamar dele na quantidade de carimbos. E até você viu, Jefferson, ali 15 países que eu já visitei. Hoje meu passaporte, se vocês olharem, eu acho que até 2028 eu vou ter que emitir outro, porque já tá terminando as folhas de tanto carimbo que tem. Então aquilo que eu almejava, eu já tô conseguindo buscar hoje e vou buscar ainda muito mais, tá? Então eu vi ele fazendo isso e era uma questão que eu queria buscar para mim como profissional, né? Então isso Mas eu acredito assim que vocês, essa marca de 25% da produção sendo exportada não está muito distante de acontecer, não, pela forma como vem esse crescimento. Agora, o mercado nacional, ele se mantém crescendo para Finger, está crescendo para Finger? Sim, se mantém crescendo. Então hoje você tem 85% da tua produção é para o mercado nacional. Exatamente. E tem crescido isso. Não digo nos 85%, mas estou me referindo à questão... Não, mas tem crescido, viu, Gisele, porque assim, nós trabalhamos muito, tá, todos os anos, uma coisa que nós chamamos de desenvolvimento do mercado, né? Então, para nós o desenvolvimento do mercado é vender onde a gente não vende ainda, né? Então, nós traçamos estratégias, agora mês de novembro até o planejamento de 2025, né? Então, a gente identifica cidades com potencial, né? E a partir dali busca formas, né, da gente participar desse mercado, né? Então, a gente tem... Mas o que me chama a atenção é o seguinte, que vocês dois atuam muito diretamente nessa questão, né, de abrir mercado, de buscar as pessoas e tal, mas tu tem também uma equipe para assessorar, porque com essa correria toda, tem outras pessoas que fazem também essa parte. Sim, nós temos assim um time forte, né, no marketing, na parte comercial, né, eu acho que industrial, né, 18, todos os departamentos, né, pai? Quase 20 pessoas, né, mas a gente sempre está presente, a gente sempre está participando junto, né, e temos bons profissionais, viu, Gisele? Isso aí nos deixa assim sempre orgulhoso e confiante e seguro, né, de dar os passos sempre em direção ao crescimento, né? Porque se a gente não tem um time forte, é difícil, né? Porque tudo aquilo que a gente busca, faz, alguém tem que responder por isso, né? Então, quando tu tem uma equipe boa, de confiança, né? Que gere credibilidade, né? Isso aí dá segurança para... Exato, porque a nossa... Que nem se falou antes, quer dizer... por trás do nome Finger é uma família, é um sobrenome de uma família, né? Tem toda uma confiança, uma credibilidade no mercado. Quer dizer, a pessoa que trabalha para ti, ela tem que saber disso e tem que ter, tem que ser, digamos assim, tem que ter a preocupação de manter isso. Exato, desde os pode não estar o Edson, pode não estar o Júnior, mas aquele que estiver representando ali tem que saber que tem que cuidar disso. Eles precisam dar respostas rápidas, mais, né? É isso aí. Desde respostas rápidas, coerentes, mostrar realmente o que eles estão fazendo dentro, o crescimento que eles têm, todos os colaboradores assim sabem aonde eles podem chegar dentro da empresa, porque não adianta de nada eu ir para o mercado externo, o pai ir aqui, por exemplo, abrir alguma loja, ou até mesmo aqui em Sarandi, região, né, da gente dar a nossa cara a tapa, nossos colaboradores dão a cara a tapa, estão ali abrindo, fazendo aquele movimento, então precisa de cada um tem a sua devida importância dentro do processo como um todo, né? Então, desde quem vai limpar a peça, como eu comentei inicialmente,
tem a sua devida importância, porque o móvel, ele vai ficar, hoje nós temos 5 anos de garantia, mas tem muitas pessoas aqui da cidade e da região que dizem, nossa, eu tenho um guarda-roupa feito pelo teu avô há 34, 35 anos atrás. Então vocês imaginam o tempo que o móvel vai estar perdurando na vida das pessoas. Eu vou tirar uma foto com a minha família, o que eu mostro no fundo? Eu mostro o móvel, eu mostro a cozinha, eu mostro a sala, eu mostro o quarto. Então aquilo vai estar presente cada vez mais. Então a gente tenta ao máximo, a gente faz isso, né? Difundir isso para os nossos colaboradores, porque uma peça errada para você pode ser algo simples, mas lá na ponta ela vai estar perdurando na vida daquela família por muitos anos. Então isso é muito impregnado no DNA de todos, né? Outra coisa que eu queria perguntar, como é que é feita a questão das tendências? Quer dizer, vocês estão estudando as tendências para 2025 ou o Finger já está lá em 2026? Né? É uma questão de mercado, uma questão de tendências que vai... Como é que funciona isso? Essa empresa que eu te falei, viu, Gisele, que trabalha com revestimentos, por exemplo, assim, porque o nosso... existem feiras na Alemanha, na Itália, que a gente frequenta, né? Sim. Mas aí... Nessas feiras, os fabricantes expõem, né? Mas, por exemplo, assim, esse padrão que está aqui, ele é pensado muito tempo antes, né? E essa empresa que tem sede em Munique, na Alemanha, ela troca a ideia com nós, faz às vezes até uma chamada por vídeo, troca informações, né? Pede opiniões, né? Não só do Edson, não só do Júnior, mas também do nosso pessoal de marketing, de produto, que nós temos um pessoal interno que acompanha isso, né? Que fica vendo, né? Aquilo que, para onde que está caminhando, né? Essa questão de tendências, né? Então a gente sempre tem um passo na frente, tá? A gente sempre tem um ano mais ou menos na frente, né? Sim. Até porque, Gisele, no momento que a gente toma uma decisão, tá? Entre tomar uma decisão e poder disponibilizar no mercado, vai de 6 a 9 meses praticamente para você disponibilizar, né? Então por isso que a gente precisa sempre ter essa... Então nesse momento vocês já estão em 2026 sobre tendências. Sim, 2025 já está definido. Já está encaminhado. Já está encaminhado, isso aí. Bacana. Tanto Gisele no mercado interno como no mercado externo, porque, por exemplo, a gente tem... estamos visualizando outros mercados, certo? Então, quando eu vou abrir uma loja no mercado externo, primeiramente eu preciso entender a cultura, ver o que o povo daquela região está precisando, qual é a necessidade dele. Eu trago isso para a indústria, onde é feito todo um estudo de mercado para que o produto esteja muito alinhado, né? Porque não adianta eu entregar um produto aqui, um produto lá fora diferenciado. Não, todos os produtos são os mesmos, são alinhados e são certificados. O importante é me falar, por exemplo, no mercado americano, nós hoje estamos com mais de 10 pontos de venda Finger, tá? 100% da nossa linha ela é certificada para o mercado americano. E você sabe que quando você vende para o mercado americano, ele é o mercado mais exigente do mundo. Então nós já estamos preparados para vender para qualquer país. Eu sempre digo para o pai, a gente vai crescer sim, porque a gente tem a estrutura fabril preparada, pessoas, produto e as certificações, que é o mais importante, né? Então isso eu trago para a empresa, é avaliado nessas reuniões do Comitê de Desenvolvimento de Novos Produtos, é lançado, nesse tempo que o pai comentou, 9, 10, 12 meses, depende muito da dificuldade do lançamento daquele produto e das estratégias industriais por trás dele. Por quê? Porque não adianta simplesmente lançar o produto e entregar com 20, 25 dias. Não, ele precisa atender ao prazo de entrega da Finger, que isso é o fator número 1 que a gente diz determinante, né? E ainda sobra tempo para ti, por exemplo, eu sei que de vez em quando você de vez em quando chamo jogar um futebolzinho, comer uma carninha, e sobra um tempo também para fazer palestras aí, para empresas, então eu acho muito interessante isso. Essa agenda deve ser de repente é uma questão de organização. Não, também, organização. Eu sempre prezo muito pela organização, viu, Gisele? E cada coisa no seu momento, né? E aquilo que você faz bem feito. Eu tenho uma coisa para mim, viu, Gisele, que eu sempre procuro assim também compartilhar, que existe uma diferença entre trabalhar e produzir, né? Às vezes uma pessoa pode se matar trabalhando 24 horas por dia, pode se esgotar fisicamente trabalhando, né? Mas produziu pouco, né? Então eu digo assim, a gente precisa usar muito mais a nossa capacidade de raciocínio, de pensamento, para que quando você está trabalhando, você esteja produzindo, né? Então a organização é essencial para isso, né? Quando você é organizado, você consegue produzir bastante num tempo bem mais reduzido, né? Então isso é uma coisa que eu procuro. E vou muito cedo para a fábrica também de manhã, viu, Gisele?
procuro assim 6 horas. Quase todos os dias eu estou na fábrica, né? Então dali até 7h30 eu já resolvo quase tudo. Cedo madruga. Também. Esse ditado, né? Também, eu acho que isso aí vem muito do meu pai, né? Porque eu sempre vi ele muito cedo, sempre trabalhando, né? E peguei o hábito e não faço isso de forma nenhuma forçado nem nada, não é sacrifício, para mim é prazeroso, né? Então eu acho que isso aí também faz bastante, mas também de tarde, às vezes quando é 3, 4 da tarde eu já tô com tudo. E eu digo para vocês, tá? Mas isso ele tá fazendo hoje, né? Porque na verdade, assim, a questão da disciplina dentro da... Você sabe que empresa familiar é fácil trabalhar? Não, você tem os desafios, você é visto como exemplo. Eu, minha irmã, minha tia, meu pai, enfim, todos olham para nós dentro da empresa e o que a gente fizer, eles vão seguir aquele mesmo caminho, vamos falar assim, né? Então, os desafios de você mostrar para os colaboradores essa questão, pontualidade. O pai me ensinou, tanto o pai como o avô, eu e minha irmã, desde pequeno, gente, é horário, você marcou, chega 10 minutos antes, mas não chega 1 minuto depois. Então isso a gente é muito rígido. Eu brinco, ir para o aeroporto, o pai sempre ia tempo antes. Eu chego no aeroporto, gente, 2, 3 horas. A minha irmã às vezes vai comigo viajar, ela chega a brigar comigo. Júnior, tu quer chegar 3 horas e ficar esperando. Mas eu aprendi isso muito do pai. Sim. E hoje até eu brinco com ele, eu digo, pai, tu me ensinou tão bem que eu tô usando não aqueles 10 minutos antes, mas sim 2 horas antes, sabe? Porque realmente a pontualidade, essa disciplina, ela começa desde os simples gestos, né? As simples coisas que a gente faz no dia a dia que mostram todo o nosso esforço, né? Bom, eu não sei se o Mitman e a Alexandra tem mais... Eu só quero destacar um comentário aqui. A gente tá com uma audiência muito boa, Gisele, mas eu vou citar um só, que é de um dos senhores de Sarandi, que tem o nome mais bonito para mim. Helmut Walter Schmidt-Prim. É um nome bonito, né? Imponente, né? Ele destacou aqui, parabéns ao Edson e Júnior Finger e ao Pedro, que iniciou essa história linda. E tem muito comentário legal aqui, parabenizando vocês. Eu quero falar uma última coisa, que daí eu encerro por aqui e vou prestar atenção no computador. A palavra convence, o exemplo arrasta. Exatamente, Jonathan. Isso eu aprendi num breve tempo que eu passei no Exército e vendo o que vocês estão falando, tanto do filho do pai, quanto do neto, quanto do filho, quanto do avô, né? Eu vejo que o que foi ensinado, o que foi passado para as novas gerações não foi só da boca, né? Vamos dar exemplo agora a questão do acordar cedo, do se organizar, né? Isso vem de muito tempo, né? Isso eu acho interessante ressaltar isso, porque, como eu disse, a palavra convence, o exemplo arrasta. Então, vocês estão de parabéns aí pelo fato que vem se passando isso durante as gerações da família. Eu tenho certeza que, não sei se tu é pai, Júnior. Ainda não. Ainda não, mas quando sou casado, mas ainda não sou pai. Eu tenho certeza que esses ensinamentos, né, vão durar pro resto do tempo aí da família em si. Obrigado, Jonathan. Bom, eu só tenho a agradecer, né? Nós temos tido aí o prazer de conversar com a sociedade sarandiense, com pessoas maravilhosas. Tivemos aqui um dia emocionante, quando nós tivemos aqui o Beto, né, e o Dado, conversamos com eles. Nós tivemos aqui exemplos de pessoas que você falou uma coisa muito importante. A pessoa tem que querer. Tivemos aqui o Sandro Sotile contando da sua história lá do começo, né, que quando ele falou, eu quero ser jogador de futebol, e acabou sendo jogador de futebol, com um reconhecimento que tem hoje muito grande aí. O Matias também, né, quando participou, contou uma história dessas, de que ele foi numa obra como funcionário, né, carregando pedaços aí da obra, e viu chegando 2 engenheiros com uma caminhonete muito legal, e ele disse, eu quero ser isso daí quando eu crescer. Então tivemos histórias lindas, estamos tendo histórias lindas. O Ayrton Tonello esteve aqui contando também a trajetória da Salvipa, enfim, e outros que talvez eu até esqueça agora. São 7 podcasts. São 7, isso aí. Que aliás, todos. A Salvipa que eu passo todo dia lá tá ficando bonita, viu? Estão repaginando ali. Olha, parabéns, viu, Ayrton? Aproveitando aí, viu? Deve estar nos acompanhando, porque ele acompanha todo o material, o conteúdo aí da Minuano. O Ayrton está acompanhando sempre. Então, um abração para todos eles, né? Para essas pessoas que participaram aqui. Vem grandes novidades. Semana que vem nós já estamos encaminhando uma atração mais ligada ao lado do humor aí, que provavelmente nós vamos trazer aí dois caras conhecidíssimos aí nessa questão, conhecidos na região.
É importante isso. Mas hoje foi um momento de grande emoção, porque eu considero o Edson, a gente já teve um relacionamento de trabalho em conjunto aí, né? Na época da política, não sei por que não falar aqui, porque tivemos ali conheci um pouco melhor o Edson, conheço o caráter, conheço a pessoa, conheço a história da Finger, e hoje te considero um verdadeiro monstro. Não, o cara de um conhecimento extraordinário, uma pessoa que só leva o bem para onde passa e por onde vai. Então eu quero te agradecer de coração. Com relação ao seu filho, Júnior, eu quero dizer que continue assim. Você diz que você quer, mas você já tem conquistado um montão de coisas. Também foi um prazer muito grande. Eu nunca tinha tido oportunidade de conversar assim com o Júnior, como nós conversamos hoje, e foi um prazer muito grande te conhecer um pouco melhor e te desejar muita sorte, e muito feliz com essas viagens todas que você está fazendo aí, levando não só o nome Finger, é isso que levando o nome da nossa cidade. Exatamente. Edson, muito obrigado. Tá bom. Obrigado, eu, Gisele, mais uma vez parabéns pro time da Rádio Minuano pelo belo programa aí com o podcast Minuano. Tá certo. Júlio, obrigado, Gisele. Prazer conversar dessa forma contigo e sucesso para ti. Obrigado a todos vocês, a todos que fazem parte da Rádio Minuano. Parabéns por essa iniciativa aí. Obrigado a todos os ouvintes, todo mundo que estava assistindo aí em todos os canais, que com toda certeza depois a gente vai largar isso aí nas redes sociais a todo vapor, né? Obrigado mesmo, de coração. Que maravilha. Podcast Minuano fica por aqui. Até segunda-feira.